Vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 17. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. Lucas 17. A partir do versículo 7 até o versículo de número 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias a leitura do texto. O texto começa dizendo assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Até aqui, meus irmãos. O famoso pregador do século XX, Martyn Lloyd-Jones. Esse nome é um nome que nós geralmente citamos aqui, os pregadores citam muito Martyn Lloyd-Jones, porque dos seus livros, dos vários livros que ele publicou, a maioria deles eram pregações. Ele pregava na igreja de Westminster, na Inglaterra. Aquilo era transcrito e virava livros, estudos bíblicos profundos na exposição desse homem. Teve uma coisa que Martyn Lloyd-Jones disse, que ele chamou de abuso da graça de Deus, que consiste no potencial perigo que existe em torno da mensagem da salvação somente pela graça de Deus. Há um perigo, então, chamado abuso da graça. É quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, ouvimos a mensagem da graça e abusamos do conteúdo gracioso e merecido que essa mensagem traz, que segue uma espécie de um raciocínio, mais ou menos assim, meus irmãos. É como se nós desejássemos algo que sabemos que é pecaminoso. Quando nós desejamos e a nossa consciência sabe que aquilo é pecado, e nós pensamos simplesmente: por que eu não vou em frente? Por que eu não cometo esse pecado? Por que eu não faço esse erro? Visto que a graça de Deus vai perdoar os meus pecados. Isso é um abuso da graça de Deus, Martyn Lloyd-Jones disse. C.S. Lewis, grande escritor, também inglês, ele vai dizer que isso se deve por causa da confusão que nós fazemos entre os termos tolerar e perdão. Tolerar é um mal, simplesmente quando nós ignoramos esse mal. Quando nós, então, tratamos o mal como se ele fosse até mesmo uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa saudável. Enquanto que perdão, quando ele é oferecido, ele necessita de arrependimento, de contrição, necessita que a pessoa admita os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, para que o perdão lhe seja alcançado. Essa é a grande diferença. Quero citar um outro pensador cristão, meus irmãos, chamado Pascal. Ele foi um filósofo cristão na era moderna. E ele disse assim: verdadeiramente é um erro estar cheio de falhas, cheios de pecados. Mas é um erro ainda maior estar cheio de pecados e não desejar reconhecê-los.
Essa é a questão aqui que envolve, meus irmãos, esse perigo que nos sonda na nossa vida cristã. Uma pessoa que recebeu verdadeiramente o perdão de Deus, ele deseja com toda alegria, meus irmãos, servir a Deus, entregar a sua vida a Deus, como nós cantamos aqui, em oferta agradável à presença de Deus, por pura gratidão, porque ele tem um coração grato. Ele sabe o que Deus fez por ele, e por isso ele quer louvar a Deus, quer servi-lo, mesmo que ele reconheça a sua incapacidade, a sua insuficiência, para poder servir a Deus à altura daquilo que Deus merece da nossa parte. Portanto, meus irmãos, a gratidão, ela é uma marca inconfundível da graça de Deus na nossa vida. Quando somos alcançados pela graça de Deus, quando a graça de Deus perdoa os nossos pecados, o elemento significativo que vai sobressair sobre o nosso coração é muita gratidão, é muita alegria pelo que Deus fez por nós. Se compreendemos o que Cristo fez por nós, então nós desejaremos viver de maneira digna desse amor que nos foi ofertado pelo perdão a nós concedidos. O ensino, meus irmãos, dessa parábola dessa noite, porque isso aqui nós encontramos na primeira parte, nos versículos de número 7 e 8, uma parábola. Né? Quando Jesus Cristo começa com a pergunta, qual de vós? Jesus está dizendo, olha, será que entre vocês, em algum de vocês, nós podemos encontrar a necessidade de alguém que tem um servo, que diga para o servo, quando ele vem do serviço do campo, para que o servo então sente à mesa e coma e depois sirva ao seu senhor, e que antes ele sirva o seu senhor e depois coma. Essa é a grande questão, porque naquela sociedade, meus irmãos, que havia escravos, servos, um senhor que tinha um escravo, isso jamais aconteceria. Isso jamais era uma realidade, porque a realidade, o costume daquela sociedade, era o servo servir ao seu senhor, aí depois que ele servisse o seu senhor, ele se serviria também. Então veja que o ensino dessa parábola, quando Jesus introduz essa parábola naquele contexto do seu ensino, ele está querendo mostrar que nós somos servos, que Deus é o nosso Senhor, e que nós não confundamos os papéis aqui. Aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele desejará servir em obediência ao seu Senhor, com lealdade, com gratidão, servindo a esse Deus maravilhoso. Aqui, meus irmãos, Jesus afirma claramente a sua autoridade sobre os seus discípulos, naquele tempo, naquela época, e também sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Ele é o Senhor, e nós somos servos, que não haja mal entendidos entre nós. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não é um como nós. Os papéis são distintos. Sua autoridade está sobre a nossa vida. Portanto, nós não devemos olhar para o nosso Deus como se nós fôssemos alguém que poderíamos exigir alguma coisa desse Senhor. Pelo contrário, nós devemos ver a nossa posição de servos submissos e sujeitos à sua palavra e à sua vontade. Portanto, meus irmãos, no Oriente Médio, nesse contexto daquela época e daquele tempo, nunca se ouviu falar de um Senhor que servisse os seus servos. Não, o contrário, sempre os servos servindo ao Senhor. Essa compreensão, meus irmãos, é o aspecto mais fundamental dessa parábola, e é por isso que Jesus começa com esse questionamento. Porventura, vocês já viram um senhor servindo o servo? Todo mundo ia dizer, jamais, nunca isso aconteceu. É isso que Jesus está nos chamando a atenção aqui, nessa parábola, quando Lucas registra, enfatizando essa característica cultural daquele tempo e daquela época. Assim, meus irmãos, essa parábola, ela deixa
muito evidente, muito claro para nós a maneira como Cristo deve ser servido por cada um de nós. Nós vivemos um tempo, por influências de mensagens no contexto da igreja chamada evangélica, em que esses papéis têm sido invertidos. Desde a minha conversão, isso há muitos anos atrás, na década de 80, os irmãos têm uma ideia, não é? Eu me lembro que desde essa época começou-se essa mensagem: dê ordens a Deus, diga a Ele, na oração, fala: Senhor, eu quero é isso, como se Deus tivesse à nossa disposição para nos servir. E outras coisas a partir daí foram inventadas, foram criadas pelos homens dentro das igrejas, invertendo a ordem das Escrituras e da nossa condição diante de Deus, meus irmãos, o que nós não devemos jamais esquecer. Veja, meus irmãos, que aqui nessa parábola, Jesus Cristo está nos ensinando como ele deve ser servido. E como ele deve ser servido é basicamente demonstrado aqui de duas maneiras. Primeiro, nós devemos servi-lo por lealdade. Nós devemos ser fiéis a Cristo. Devemos ser leais a Ele. Essa é a ordem das Escrituras. Não queira justificar a sua falta de serviço, a sua falta de entrega, de dedicação a Deus, a sua obra, justificando isso à custa da lealdade, porque se tem um princípio, meus queridos irmãos, que as Escrituras, que Deus jamais negocia conosco, é o nosso dever de obedecer a sua palavra. No dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, as justificativas que nós apresentamos no nosso dia a dia, as falhas da igreja, as falhas da liderança, as falhas dos outros que se relacionam conosco e dizemos: é por causa disso que eu não sirvo bem a Deus, estou longe de Deus. Deus vai dizer: isso não é desculpa, porque o nosso dever é servirmos ao Senhor, é obedecê-lo. Jesus está edificando aqui nessas palavras, meus irmãos, no início, nessa parábola, ele está edificando sobre padrões de comportamentos conhecidos e aceitos naquele contexto do Oriente Médio, quando existia essa relação social entre senhor e escravo. O relacionamento entre senhor e servo, meus irmãos, subentende aqui a aceitação da autoridade do senhor e a submissão e obediência do servo. É isso que nós temos aqui. Portanto, aqui, meus irmãos, nós temos lições importantes para nós. Primeiro, nunca esqueça da sua posição de servo. Você não tem direitos, você não tem reivindicações diante de Deus, você não tem condições de exigir nada, absolutamente nada da parte de Deus. Você é um simples servo. O versículo 7 começa dizendo: qual de vós tendo um servo? Olha aí, é o papel do servo. Nós precisamos, meus queridos irmãos, ser sensíveis a essa estranha ordem no contexto social dos nossos dias. Nós não temos mais esse papel, pelo menos não na nossa sociedade, de uma forma legalizada, como era naquele tempo. Meus irmãos, nós devemos ter aqui o senso de valor de um servo que serve a um senhor num contexto de uma sociedade como aquela. O servo, meus irmãos, ele oferecia da parte dele o seu dever, a lealdade ao seu senhor, a sua obrigação de servi-lo em obediência, através até de muito trabalho árduo que ele deveria desempenhar. Por sua vez, havia também um papel do senhor do servo, que ele deveria cuidar, dar os recursos necessários para a subsistência daquele homem, daquela família. E assim ele também recebia, de uma certa maneira, proteção naquele contexto. Meus irmãos, por causa dessas coisas, essa imagem aqui que Jesus nos apresenta nesse texto, da relação entre senhor e escravo, é apropriada para ilustrar o que Jesus bem queria, o relacionamento de Deus com seus discípulos.
Veja que então, meus irmãos, como discípulos do Senhor, nós não devemos esquecer disso. Nós não devemos deixar de ter sempre em mente, somos servos. Você já leu as cartas do apóstolo Paulo? Algumas delas que inicia assim, Paulo, servo de Cristo. Sabe qual a forma mais impactante de nós lermos esse texto? Substitui o termo servo por escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. É essa a nossa condição. O apóstolo Paulo, que nós dizemos grande apóstolo Paulo, e foi de fato grande porque ele foi um grande servo, porque ele serviu muito a causa de Deus, se entregou a ela. É por isso que ele era um grande homem, no sentido de ser um escravo do Senhor Jesus, que nós nunca esqueçamos disso. Segundo, nunca esqueça da sua obrigação como servo. Qual é essa obrigação? Lealdade, fidelidade. Verso 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo, vem já, põe-te à mesa. Verso 8, e que antes não lhe diga, prepara minha ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Meus irmãos, aqui nós temos uma refeição no contexto do Oriente Médio, que era chamada de refeição vespertina. E ela acontecia, melhor dizendo, o que para nós aqui dizemos que o almoço para nós acontece entre 11 e 1 hora da tarde, geralmente. Lá, essa refeição acontecia às 15 horas, às 3 horas da tarde. Portanto, meus irmãos, quando esse servo chega do campo, e antes, claro, dessa refeição maior, chamada refeição vespertina, que é o almoço, às 3 horas, ele lanchava antes. Ele tinha serviços para fazer, ou cuidando do gado, como diz o texto, ou cuidando da lavoura. Então, quando ele chegava, o papel dele era preparar a refeição para o seu senhor. Quando nós lemos aqui, diante das nossas visões, diante do nosso óculos cultural, nós às vezes achamos isso aqui um absurdo. Puxa vida, esse homem trabalhou debaixo do sol, trabalhou, a gente imagina, trabalhou a manhã inteira, chega e quando ele chega, ele ainda tem que preparar toda a refeição para o Senhor que está lá, bem tranquilo dentro de casa. Meus irmãos, é isso que nós temos que observar aqui. Aqui, o Senhor, ele é alguém que é servido, simplesmente, esse era o trabalho diário do servo, do escravo. Tá? Não há uma exigência aqui de uma tarefa estafante, mas de tarefas normais que um escravo executava, meus irmãos. O Senhor é Senhor e não é igual ao servo. Aqui o Senhor não come com servo. Eles estão em ambientes diferentes. Eles estão em níveis diferentes. Jesus quer enfatizar isso, a nossa relação com Deus. Mas, no entanto, apesar disso, de Cristo ter mostrado isso através dessa parábola, o que nos ensina os evangelhos, enquanto nós lemos a palavra de Deus? É Jesus sentando à mesa com os discípulos e comendo com eles. Comendo até com publicanos e pecadores. Sentar à mesa, naquele contexto, significava ter comunhão com as pessoas com quem você estava junto. E nesse sentido, Jesus Cristo está mostrando a sua muito graça, misericórdia por nós, pecadores terríveis. Mas essas imagens, meus irmãos, não representam uma igualdade entre nós e Jesus. Continuamos nessa distinção entre Senhor e servo. Meus irmãos, portanto, nós vimos aqui o que significa, em primeiro lugar, esse serviço nosso a Deus, de olhá-lo como Senhor e nós como servos, devemos servi-lo por lealdade. Segundo lugar, nós devemos servi-lo
por gratidão, por pura gratidão. Os versos 9 e 10 vai focar nessa direção, meus irmãos. Os discípulos são chamados a se identificarem com o servo dessa parábola. Veja que o servo é aquele que não espera uma retribuição pelos seus serviços prestados. O verso de número 9 nos diz assim: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Eu preciso explicar um pouquinho melhor esse texto para ter um entendimento mais claro do que essa expressão aqui do verso 9, agradecer, significa. A palavra agradecer aqui é uma palavra bem conhecida de todos nós no contexto do Novo Testamento. É a palavra que está envolvida com a palavra graça, que é a palavra grega charis, graça de Deus. O texto, então, quando diz, usando o verbo agradecer, usado por Lucas e por outros evangelistas, a frase pode ter um sentido melhor quando nós podemos traduzir dizendo assim: porventura terá de agradecer ao servo, ou seja, terá ele alguma graça diante de Deus por ter servido ao seu Senhor. O que o texto está focando aqui, meus irmãos? O texto está focando na direção de que se Deus deve alguma coisa para os seus servos quando esses o servem. É isso que o texto está dizendo. Deus, ele tem o dever de conceder a sua graça a nós, porque nós o servimos, porque fomos leais a ele, porque nós fizemos o que deveríamos fazer. É isso que o texto está nos dizendo. A questão aqui, portanto, é muito mais profunda do que simplesmente uma expressão verbal de agradecimento. Oh, muito obrigado, servo. Você foi bom e fiel. Não, meus irmãos. Aqui se trata de um pagamento obrigatório pelos serviços prestados. Seria mais ou menos o que acontece hoje na relação entre o trabalhador, o empregado e o patrão. Entre uma agência prestadora de serviços e uma empresa, por exemplo. Há um contrato. Você faz o serviço e eu tenho o dever e a obrigação de pagar por aquilo que você me fez. Portanto, aqui o caso não é esse. É isso que Jesus está mostrando. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, quando nós somos leais, quando servimos a Deus, por exemplo, entregando os nossos dízimos e ofertas, quando nós servimos a Deus prestando culto e adoração, quando nos encontramos num recinto como esse agora, nós estamos fazendo não alguma coisa que mereça algo em troca. Nós estamos fazendo algo que Deus não tem a obrigação e o dever de nos retribuir por isso que fazemos e praticamos, meus irmãos. É isso que o texto está focando aqui. O Senhor, o nosso Deus, assim como o Senhor do escravo, ele não fica obrigado para com o servo, para retribuir a ele pelos serviços prestados. Não. Portanto, aqui nós tiramos uma lição importante. O servo é aquele que não espera retribuição. Ele sabe que ele não vai ter retribuição. Ele é um servo. O seu Senhor não precisa agradá-lo. O seu Senhor não precisa recompensá-lo. O seu Senhor não precisa retribuí-lo. Meus irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui é que o servo é aquele que tem consciência de que o seu Senhor não lhe deve nada. É uma consequência dessa primeira questão, dele saber que não tem retribuição. Ele também sabe que o seu Senhor não lhe deve absolutamente nada. Meus irmãos, se tem uma frase que nós precisamos aprender na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã, é essa: Deus não nos deve absolutamente nada, nada. Pelo contrário, nós somos devedores eternos de Deus, por tudo que Ele fez por nós. Olha o verso de número 10. Eu quero que você preste atenção aqui também, dentro de uma explicação para nós entendermos melhor esse versículo. O texto no verso 10 diz: assim também vós, aplicando para os discípulos,
depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Servos inúteis. Esse termo aqui pode ser traduzido como servos a quem não se deve nada. Porque é estranho, meus irmãos, para nós também essa tradução aqui, em virtude de que lá em primeiro lugar, quando nós lemos o texto com as nossas lentes da nossa cultura atual, dessa cultura oriental há 2000 anos atrás, nós pensamos, que absurdo isso aqui, né? O indivíduo já trabalhou o dia inteiro, chega em casa, ainda tem que fazer o almoço, servir primeiro o Senhor e só depois que ele vai comer. E ainda, além disso, ele tem que dizer, olha, eu sou um inútil. A gente pensa, puxa vida, mas que peso e que fardo, né? A ideia aqui, propriamente, não é de ser inútil, de inutilidade. A ideia aqui é de não... Alguém que faz algo e que o outro não tem nenhuma dívida para com ele. Não se deve nada para ele. Porque úteis, ela vem de uma palavra grega aqui de necessidade. Ele diz, somos servos a quem não se tem a necessidade de agradecer. Não se tem a necessidade de agradecer. Ou por isso que aqui, então, essa palavra é sem necessidades. Nós somos servos sem necessidade de retribuição. Meus irmãos, aqui, de fato, depois de ter cumprido as ordens do nosso Senhor, olhar para os seus mandamentos, na perspectiva moral, quando a ordem é que nós sejamos fiéis a Ele, não sirvamos outros deuses, por exemplo. Que você seja fiel à sua esposa, que você seja fiel ao seu marido, que você obedeça os seus pais, que você não roube, não minta, que você sirva a Deus na igreja, que você não deixe de congregar, que cultue ao Senhor no culto público, que você leia as Escrituras, que você pratique a bondade, que você seja misericordioso, que você ame até mesmo o seu inimigo. Veja, meus irmãos, isso são as ordens expressas na palavra de Deus, que Deus não diz, olha, eu não quero saber se você aceita isso ou não, é o seu dever, é a sua obrigação, e depois que você faz isso, que você ama o seu inimigo, não se aproxime de mim e diga, agora me retribua, agora me dê em troca porque eu mereço, porque você sabe que não merece nada da minha parte. É nesse sentido aqui que o texto diz, somos servos sem necessidade de retribuição. Somos servos a quem o Senhor não tem necessidade de pagar pelo que nós fizemos. A nós, servos, nada se deve. Cumpri apenas o meu dever. É isso que o texto está dizendo. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Cumpri a minha obrigação, Senhor. A salvação aqui, portanto, meus irmãos, ela é apresentada como uma dádiva de Deus a nós e não como uma dívida de alguma coisa que nós praticamos ou fizemos para merecer receber essa salvação. Meus irmãos, o crente é um servo escravo. E o que se espera dele é que ele obedeça e conheça o seu lugar como um servo, como escravo. O crente, ele deve servir para cumprir o seu dever e não para fazer reivindicações a Deus, porque a salvação, como eu já disse, ela é uma dádiva e não uma recompensa por serviços prestados. O crente, meus irmãos, ele tem a Jesus como Senhor e deve servi-lo, obedecendo a sua palavra, sendo leal a Ele. O crente, ele serve ao Senhor sem esperar recompensa, mostrando a atitude daquele que serve a Deus apenas por inteira satisfação, por gratidão, porque ele já reconhece que tudo lhe foi dado gratuitamente. Essa é a diferença, meus queridos.
Essa é a diferença do evangelho que nós anunciamos aqui, todos os domingos nas nossas pregações. Uma coisa é o indivíduo que pratica boas obras, por exemplo, e quer chegar diante de Deus com essas boas obras, dizendo: Senhor, agora me dá a tua bênção. Esse indivíduo, ele está fadado ao fracasso. Não vai receber absolutamente nada diante de Deus, porque ele não tem justiça própria, ele não tem direitos, e nada do que ele fizer, por maior que seja aos olhos humanos, vai ser suficiente para cumprir as exigências de Deus. Ao contrário, nós recebemos, nós estávamos perdidos, danados na vida, recebemos a graça de Deus, e aí agora, por tão grande dádiva nos dada, eu quero agora viver para a tua honra, eu quero viver para a tua glória, eu quero servi-lo com gratidão. Esse é o servo de Deus. Amém. Meus queridos, eu quero terminar contando uma história de uma escritora chamada Karen Blixen. Ela escreveu um romance muito famoso, de cunho cristão. O romance é chamado A Festa de Babette. Talvez alguns já leram, já ouviram falar, porque na década de 80, esse romance foi transformado num filme que passou até nos cinemas. Eu estou falando da década de 80, para aqueles que... Mas eu não assisti no cinema, mas tem disponível aí na internet, muito fácil de assistir esse filme. Essa história, meus irmãos, é uma história que essa escritora conta, que ocorre na Dinamarca, numa vila de pescadores, que tinham lá suas ruas lamacentas, cabanas cobertas de palha, num lugar simples e pobre, à beira-mar. E lá tinha um ministro de barba branca, liderava um grupo de cristãos luteranos. Era um pastor luterano que estava ali naquela pequena aldeia, naquela pequena comunidade ali na Dinamarca. O pastor, ele era viúvo e tinha duas filhas, uma chamava Martina e outra Filipa. E embora as duas tiveram oportunidades de se casarem no romance, mas nenhuma concretizou o casamento, porque elas sentiam o dever que deveriam acompanhar e ajudar o pai. Mas aí o pai faleceu, depois de 20 anos, e elas, depois de 20 anos, um pouco mais velhas, elas não se casaram, e elas continuaram, deram continuidade àquele trabalho pastoral ali, junto àquela pequena comunidade ali, naquele lugar. Meus irmãos, e quando elas estavam ali servindo a Deus, naquele pequeno grupo, numa noite chuvosa, a porta bateu estranhamente, elas assustaram, e quando elas abriram, o corpo de uma mulher caiu para dentro da sala. E aí aquela mulher desacordada, elas assustaram muito, viram que ela não estava morta, mas estava muito cansada. E aí elas acudiram, deram água, deitaram ela numa cama. E aí então elas ouviram, quando ela recobrou as suas energias, elas ouviram da parte dela a sua história. Ela estava fugindo da França, da Guerra Civil Francesa, onde sua família havia sido morta, os seus amigos haviam sido mortos. E ela então, com a ajuda de um outro amigo, ela entrou num barco, num navio, e conseguiu chegar até aquela ilha, na esperança de que eles usassem de misericórdia, alguém usasse de misericórdia para com ela e socorresse ela naquele lugar. Meus irmãos, havia um bilhetinho junto com aquela mulher, o nome dela era Babette, e estava escrito assim: Babette sabe cozinhar. Era a única coisa que tinha. E aí então, ela pediu, falou: deixa eu trabalhar para vocês, eu cozinho, eu posso fazer tudo que vocês quiserem. E aquelas irmãs disseram: olha, mas nós não temos como pagar você, como é que você vai trabalhar para nós? Ela falou: olha, se vocês me derem uma cama para dormir e uma comida para me alimentar, eu faço o que vocês quiserem. Depois de muita insistência, aquelas irmãs concordaram.
Babete ia ser ali auxiliadora delas, com uma condição, que ela nunca cozinhasse, porque a culinária francesa era famosa lá na Dinamarca, e eles não queriam comer aquelas comidas mais estranhas, da culinária francesa. E ela, então, serviu aquelas irmãs anos e anos e anos. E aí, então, meus irmãos, num belo dia, a Babete recebeu uma carta. Era de um amigo, que dizia nessa carta que ela tinha ganhado uma quantidade significativa de recursos financeiros, e era 10.000 francos, uma soma razoável para aquele contexto, para aquela época. E aí, então, coincidiu que naquele tempo, aquela pequena comunidade de luteranos, eles estavam preparando para comemorar num culto o centenário aniversário do pastor, do pai que havia falecido. E então ela disse o seguinte, chegou perto de Martina e Filipa e disse, olha, eu nunca pedi nada de vocês, mas agora eu vou pedir, deixa que eu preparo o jantar, deixa comigo. E aí então, de alguma forma ela recebeu aqueles 10.000 francos, saiu daquela ilha, comprou o que ela precisava, trouxe tudo no navio, todo mundo muito desconfiado, e ela preparou um jantar para 12 pessoas, era o número daqueles cristãos que estavam naquele lugar. Quando eles sentaram à mesa, meus irmãos, era um banquete, e quando eles começaram a participar daquele banquete, comendo aquela comida, tomando do vinho que ela trouxe, é como se aquelas pessoas tivessem entrado pelo portão do paraíso e da graça de Deus. Era uma comida maravilhosa. Eles nunca imaginavam aquilo. E ficaram tão satisfeitos, impressionados, que então Martina correu para a cozinha onde Babete estava, e ali então ela disse, olha Babete, eu estou aqui admirada. Eu nunca achei que você cozinhasse dessa forma. E agora nós vamos sentir falta de você e da sua comida quando você voltar para a sua casa, lá na França. E Babete disse assim, quem disse que eu vou voltar para minha casa? Quem disse que eu vou voltar para a França? Mas não é isso? Você não recebeu os 10.000 francos? E ela disse, recebi, mas cada centavo desse eu gastei em todo o banquete que vocês acabaram de experimentar e de saborear aqui. Eu não vou para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui com vocês. Lá eu não tenho mais nada, a minha vida é aqui, meus irmãos. Portanto, o que essa história quer nos ensinar? A festa de Babete aqui é uma parábola da graça de Deus, meus irmãos. Um presente que custa tudo para o doador, para aquele que oferece, para aquele que entrega. É nada para aquele que recebe, meus irmãos. Babete aqui é uma figura tanto daquele que serve a Deus por pura gratidão, por dever a vida ao seu Senhor. Quanto também aqui é alguém que entrega tudo que tem, como Deus fez por nós. Por isso aqui, meus irmãos, ela serviu com alegria. Essa é a nossa condição. Lembra de Babete. É a atitude de cada um de nós. Não se orgulhe por aquilo que você faz. Na igreja, no seu testemunho no trabalho, na sua relação com as pessoas da sua família, mas tenha sempre no coração a gratidão por poder servir ao nosso Deus.